Oi gente, boa tarde, tudo bem? Professor JP passando aqui novamente, gravando a nossa videoaula dessa semana. Nas nossas aulas de expansão de Sociologia, nós estamos abordando aí determinadas temáticas, diferenciadas temáticas também, tá? E hoje o tema que eu trouxe para vocês é um tema que eu gosto muito de conversar, que é o tema da diversidade, a diversidade do modo geral, tá, gente? Porque é muito interessante essa concepção de viver em sociedade, é conviver com a diversidade. Até rima, né? Viver em sociedade é conviver com a diversidade. Evita muitos conflitos, muitas guerras, muitos genocídios, muitos conflitos, muita atrito, muita morte, muita intolerância, muita prisão, muita discussão. Então, esse sentido, na verdade, podemos imaginar dentro dessa perspectiva de evolução social ou dentro de um evolucionismo social, onde que nós estamos aí mudando a todo momento, crescendo, melhorando, tá? Dentro dessa ideia de evolução. Então, acho que a aceitação do outro como ele é, dentro da sua própria subjetividade, dentro do seu próprio gosto, da sua própria vontade, sem impor ou que se nada seja forçado ou imposto, tá? Então, a diversidade, ela pode começar no aspecto religioso, a diversidade, ela pode começar no aspecto racial, a diversidade pode começar no aspecto de gênero, a diversidade pode começar no aspecto cultural, tá? Então, dentro da sociologia é amplo essa discussão, isso tem que ser dito, porque toda forma de preconceito, racismo e discriminação vem ou surge, esse imperativo é sempre por negar a diversidade, ou de você tentar impor ao outro, tá? Suprimindo assim as suas vontades, os seus gostos, a sua vontade, tá? Então, nós temos na história da humanidade muito mais momentos, tá? De supressão, de repressão, de opressão, do que de aceitação, tá? Nós estamos falando recentemente esse fenômeno de discutir um relativismo cultural, discutir um mundo multiculturalizado, cada um com a sua particularidade, que isso possa ser respeitado, que isso pode ser manifestado, porque o conceito de diversidade é conviver junto. Parece redundante, né? Mas você dizer que aceita, mas que você não quer que conviva com você, você na verdade não está aceitando. Você simplesmente está usando uma terminologia politicamente correta para dizer não tenho preconceito nenhum, para mim não tem problema. Só não quero que venha pro meu lado, só não quero que fique perto de mim, só não quero que venha conversar comigo, eu só não quero que se relacione comigo. O problema é que viver em sociedade é se relacionar com o outro. Só se você fica preso numa redoma, porque você não sou obrigado a aceitar. Não é que você não é obrigado a aceitar. Você tem que entender que você estará convivendo no mesmo ambiente que essa pessoa. E você não pode violentar essa pessoa, seja agredir essa pessoa tanto verbalmente, quanto sendo fisicamente, quanto sendo moralmente, tá? Então, esse negócio de que quando a gente fala de diversidade, coloca de um jeito como se todo mundo fosse obrigado a aceitar. Gente, pense só. A segregação, ela ocorre, segregar é separar, tá? Então, nós tivemos momentos de segregação racial. Exatamente por esse tipo de pensamento que a segregação racial aconteceu. Eu não sou obrigado a aceitar, não. Então, fica aí no seu canto, tá? Porque eu não sou obrigado, eu não gosto de negro, não sou obrigado a conviver com negro, eu detesto negro, e no meu país tem segregação racial mesmo. Nós podemos citar o apartheid na África do Sul, por um exemplo.
Tá? Então nós vamos ter aqui restaurante para negro, nós vamos ter banheiro para negro e pronto, acabou. Nós vamos ter igreja para negro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse discurso da direita, né? De que agora a gente é obrigado a aceitar. Na verdade, você tem que compreender que nós estamos vivendo em sociedade, então nós estamos interagindo, nós estamos toda hora se relacionando, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, tá? E você tem que olhar para o outro dentro de toda a sua diversidade e você entender que é ele, é o jeito dele. E você não deve se incomodar com isso, porque não é você, ok? As suas convicções podem ser diferentes, não tem problema nenhum. A questão é que a diversidade está implícita a ideia de você relacionar no mesmo ambiente. Por exemplo, o Brasil tem diversidade cultural, mas nós não aceitamos a presença de judeu aqui em nosso país. Você só está mentindo, você não tem diversidade cultural nenhuma, você simplesmente está enganando o seu povo, iludindo aí a sua nação, tá? Então a gente pode falar também com nossos povos originários, com os povos indígenas, como é que é a aceitação, a inclusão deles, na subjetividade deles. Nós podemos falar dos homossexuais, nós podemos falar, dos veganos, nós podemos falar, né, dos ambientalistas de um modo geral, nós podemos falar também dos negros, né? Negros, pardos, índios, estrangeiros, mulheres, né? Por isso que a diversidade de gênero entra também toda essa luta das mulheres por igualdade, né? Que sabemos que a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade machista e preconceituosa, tá? Então, primeiramente nós temos que entender que existem culturas diferentes, que existem gostos, vontades, expressões artísticas, culturais diferentes e que todo mundo merece o seu lugar ao sol. A sua não é melhor do que a de ninguém. Essa ideia de melhor, a minha é melhor, né? Essa ideia de superioridade trouxe várias aberrações da história da humanidade, tá? Um norte-americano não é melhor do que um brasileiro. É melhor porque tem mais dinheiro? É melhor porque o carro dele é diferente? É melhor por quê? Porque lá neva, porque lá é mais frio? Não faz sentido, gente, tá? E essa questão de melhor ou pior, é muito mesquinho esse tipo de análise, né? Quem é o melhor? Quem que é o pior? O melhor é o japonês? O melhor é o africano? Africano não. O melhor é o norte-americano? É o europeu é mais chique. Cada um tem a sua própria forma de ter esses elementos, podemos dizer assim, culturais. Ou seja, a sua língua, o seu modo de vestir, seu modo de se expressar, seu modo de dançar, seu modo de cantar. E ele é feliz daquela forma, tá? Então, assim, a diversidade cultural significa a compreensão que existem várias culturas diferentes espalhadas pelo mundo e várias culturas que estão se relacionando dentro de uma mesma sociedade, ou seja, de um mesmo país, tá? Então, assim, se existe no seu país alguma forma de intolerância de alguma religião ou de alguma raça ou de alguma opção sexual, está implícito ali a ideia que aquele país não tem a diversidade cultural, tá? Então, assim, nós temos países que chegam até desrespeitar o próprio direitos humanos, né? Principalmente países muçulmanos, países da Península Arábica, o próprio Catar mesmo, onde sediou a Copa do Mundo. Teve muitas empresas que não quiseram que o seu nome da empresa fosse divulgado na camisa da seleção, mesmo estando patrocinando, exatamente por eles não respeitarem os direitos humanos. Esse é um país extremamente rígido em vários aspectos, tá? É a cultura deles? É a cultura deles. O problema é que aí eles tentam impor isso. E aí sim é uma forma de impor, porque você vai violentar, você vai prender, você vai matar, você vai expulsar, porque a pessoa é daquela forma, tá?
Isso é muito complicado ter essa compreensão, até mesmo, exemplo, se nós pegarmos o que eu falei do Catar, né? Foi interessante porque dentro da cultura muçulmana eles são proibidos de ingerir bebida alcoólica. Isso daí é uma coisa que é unânime toda a cultura muçulmana. E na Copa do Mundo, né? Tinha gente do mundo inteiro lá, né? A galera queria beber. Então eles liberaram só 4 latinhas de cerveja por dia. Era controlado pela polícia, pelo governo, né? Não podia beber mais do que isso. Então, assim, é interessante porque, assim, ó, a gente tem uma cultura aqui, mas, assim, vamos abrir uma exceção aqui, só 4, tá? Aí você para, não vai mais além disso, não, porque daí você vai ter problema com a polícia. E no Brasil nós temos essa lei seca, assim, só num aspecto de dirigir, né? Mas se nós pegarmos países que, sei lá, como a França, por exemplo, ou o próprio Chile, né? É cultural para eles a produção de vinhos, né? Os vinhedos da França são lindos, maravilhosos e tudo aquela coisa. Aí você chega lá e fala, mas aqui você pode beber não, né? Que aqui o Estado proíbe, tá? Então, pode existir o que nós consideramos, dentro dessa visão, subculturas, tá? E culturas dominantes, ou culturas eruditas, culturas que são consideradas culturas elitizadas e culturas populares, culturas que são consideradas subculturas. Exatamente nessa compreensão de dizer, não, pode até ser cultural, mas a minha é melhor, tá? Então, essa subcultura, nós podemos também colocar o conceito de contracultura, tá? Movimentos que são contraculturais, exatamente que é um movimento de protesto, tá? Você é contra determinada forma de agir, você cria um movimento contracultural. Então, todo movimento punk, movimento hippie, é um movimento contracultural, porque eles vão na contramão de uma determinada ordem. Então, são movimentos extremamente subversivos, tá? E revolucionários na sua forma de agir, tá? Exatamente por não concordar com o que está sendo padronizado, tá? Então, em uma sociedade há uma grande diversidade de pessoas, com geralmente grupos, uns mais poderosos, outros menos poderosos, tá? E a sociedade ela é constituída por uma cultura que nós podemos chamar de dominante, tá? Que é aquela cultura que é mais poderosa, tá? Então, um exemplo, a cultura ela tem esse aspecto de generalizar, né? Só que educar, de um modo geral, é constrangir. Porque se você vai, por exemplo, aqui não pode beber, mas eu quero beber, mas não pode porque aqui culturalmente o povo não bebe. Então, tipo, você vai constranger essa pessoa, tá? Um exemplo, mas eu sou homossexual. Mas aqui a gente não aceita, tá bom? Então você vai constranger essa. Então, esse aspecto de educar sempre está implícito essa questão de constranger, né? Desse constrangimento. Por quê? Porque vai contra, tá? É o oposto. Então, se você pega e fala assim, eu quero andar em determinada velocidade, mas aqui não pode, tá? Aqui é proibido porque tem um limite que é determinado pelo governo. Eu quero ter várias esposas, mas aqui não pode, tá bom? Porque aqui poligamia é pecado. Mas nós queremos ter direito ao aborto, por exemplo, porque o meu corpo, eu faço dele o que eu bem quiser, mas aqui não pode, tá? Porque tem uma lei que proíbe. Mas eu quero, enfim, qualquer coisa que nós formos considerar dentro desse aspecto de diversidade, está implícito a ideia de constrangimento, porque você, ao impor a cultura dominante, você vai querer que ela seja seguida por todos, tá?
Então, um exemplo, os portugueses quando chegaram no Brasil, vocês vão ser proibidos agora de falar a sua língua, vocês vão falar a nossa língua. Mas eu falei a minha língua a vida inteira, mas agora não pode mais falar, tá? E vocês também não vão poder mais adorar seus ancestrais, essa religião que vocês têm agora está proibida, a cultura dominante ela vai estar constrangindo, vai todo momento, é um movimento de constranger, de constrangimento, tá? Aí você fala, não, mas nós vamos batizar você e o seu nome você vai ter que negar, tá? A partir de agora você não vai poder usar mais o seu nome, você vai usar o nome que você vai receber aqui de batismo. Mas eu tenho esse nome desde criança. Mas agora nós vamos catequizar você, então agora você vai deixar de ser selvagem, então para você ser um civilizado não vamos mudar seu nome, tá? Então sempre essa ideia de você aplicar uma cultura dominante tem essa ideia de constrangimento, tá? Então isso é interessante porque isso gera conflito, tá? Por isso que quando a gente fala de cultura não é uma coisa tão romântica assim. Porque a partir do momento que você quer definir esse padrão ou colocar a sua como sendo a mais importante ou a dominante, você vai constranger as outras. Então, o aspecto de diversidade é exatamente você evitar o constrangimento. É você dizer, vamos tentar conviver, tá? E eu não vou impor a minha sobre a sua não, tá? Então, eu aceito a sua e você aceita a minha, beleza? Então, essa ideia de diversidade é exatamente evitar o constrangimento, tá? Eu sou contra esse negócio de homossexualidade, mas assim, você então convive aí você, dentro da sua diversidade de gênero, eu vou conviver aqui dentro da minha, eu tenho um posicionamento um pouco mais conservador, que é contraditório ao seu, mas assim, eu não vou querer impor isso sobre você não. Fica você aí com a sua, eu fico aqui com a minha. Você evita o constrangimento, logo você procura conviver em harmonia. E conviver em harmonia no mesmo espaço. Porque se você está em uma sala de aula, você vai conviver. Se você está dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, você vai conviver. Se você está dentro de uma igreja, você vai conviver. Se você está dentro de um clube, seja ele um clube esportivo, seja ele um clube de artes, seja ele uma faculdade, você vai ter que conviver, tá? Então, essa ideia de diversidade cultural traz essa ideia de convivência, traz essa ideia de se relacionar, de conviver, de tentar compreender, ao invés de você tentar eliminar, ao invés de você tentar exterminar, tá? Aí que entra o aspecto do genocídio, que quando você quer exterminar determinada cultura, por exemplo, o que Hitler fez no Holocausto com os judeus, que foi uma tentativa de exterminar, uma tentativa de extermínio exatamente por não querer conviver ali no mesmo espaço, porque nós estamos falando de judeus que não estavam em Israel, judeus que estavam na Europa, judeus que viviam na Alemanha, ou os judeus que viviam em países que tinham sido conquistados pelo nazismo. Então, nessa compreensão, nós vamos ter aí a morte, a perseguição e a morte de 66% dos judeus que viviam na Europa, ou seja, 2/3, que contabilizou aí 6 milhões de pessoas. Exatamente por não querer conviver, exatamente por querer exterminar, eliminar, tá? 300 mil ciganos, 300 mil entre ciganos, homossexuais, negros, que foram mortos também nesse mesmo período, exatamente por não querer conviver, exatamente por não querer aceitar a diversidade e a não querer conviver junto ali no mesmo local. Nós estamos juntos aqui, mas cara, ou você vai embora ou então eu vou exterminar você, tá? Então, são formas extremamente preconceituosas, racistas de agir, tá? E isso não ficou no passado, gente. Nós melhoramos muito, mas nós ainda temos muito ainda para melhorar, tá?
no sentido de diversidade cultural, de aceitar a diversidade cultural. Tá? Aceitar que somos todos iguais. Você não aceita a diversidade, você não aceita que somos todos iguais, você não aceita que tem que conviver no mesmo ambiente, no mesmo local, e é aí que vem os problemas. Tá? Então, falar de diversidade de religião, de gênero, de raça, de cultura, é essa compreensão que nós estamos no mesmo espaço, nós precisamos conviver, cada qual com a sua subjetividade. Okay? Obrigado, até a próxima.